Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje nós vamos conversar com o cientista político Carlos Magno. Muito bom dia, Carlos Magno, um prazer ter você aqui mais uma vez. Bom dia, Sapir, bom dia, Delma, é um prazer estar aqui. Bom dia, tudo bom, Carlos? Tudo bem. Carlos, há uma surpreendente reviravolta aí com a abertura das urnas no primeiro turno, a primeira colocação do Romeu Zema do Partido Novo, deixando para trás o senador Antônio Anastasia, e de fora do segundo turno o atual governador Fernando Pimentel. As pesquisas apontavam uma tendência de crescimento, a gente percebia isso nos últimos dias antes das eleições, mas a quantidade de votos que foi parar para o Zema foi uma surpresa, não só para ele, como também acho que para o senador Antônio Anastasia, ou para praticamente todos os mineiros que estavam aí no dia. Até eu me lembro, a gente estava apresentando o programa aqui no domingo, eu e Ricardo Correia, o nosso editor de política, todo mundo ficou impressionado com a boca de urna que deu e depois a confirmação nas urnas. O que você acha que pode ter levado essa quantidade enorme de votos para o Romeu Zema, até então um desconhecido do mineiro? Eu acho que tem muito da resistência aos partidos tradicionais, né? Muita gente tem acreditado unicamente ao antipetismo, a migração dos votos para o Zema, mas a gente pode observar pelas pesquisas que os números do Pimentel foram constantes até a apuração. O que de fato surpreende é que o senador Anastasia teve muito menos votos do que se esperava e o Zema muito mais votos em cima daqueles indecisos. Então parece que o Zema conseguiu congregar o voto daqueles que estão insatisfeitos com o sistema político de uma forma geral. Carlos, tem o outro lado da questão também. Foi um crescimento muito surpreendente, mas nesse momento de segundo turno, agora o candidato ele fica mais exposto, né? Os eleitores vão conhecê-lo mais. E é aí onde o senador Antônio Anastasia, que é o candidato do PSDB, aposta que vai conseguir mostrar a experiência que ele tem enquanto gestor. O Zema é novo na política. Qual é a avaliação que o senhor faz das estratégias dos dois candidatos? Por onde cada um deveria percorrer nesse momento para conseguir manter, né, a preferência do eleitorado? A tarefa do Romeu Zema não é fácil, né? Ele está diante de um adversário que é extremamente experiente, que tem uma memória, né, no coletivo, que é uma memória de competência, de seriedade. Mas, por outro lado, ele não carrega consigo a resistência dos partidos tradicionais, né? Ele não tem do lado dele, por exemplo, nenhum indiciado, né, nesses processos todos aí de apuração de corrupção, não tem nenhum padrinho envolvido com isso, né? Não foi erguido por nenhum desses atores. Já a situação do candidato do senador Anastasia, eu vejo como um pouco mais complicada, não necessariamente por ter saído bem atrás, né? Até porque o segundo turno é uma outra eleição, a gente pode acreditar que alguns votos do senador Anastasia podem ter ido para o Romeu Zema quando a parte da população percebeu a subida dele, então para tirar o Pimentel mesmo do segundo turno. Mas por outro lado, me parece que a campanha do PSDB está meio perdida, né? Eles continuam batendo no PT. Né? Parece que eles não assimilaram de que eles têm uma nova campanha com um cenário completamente diferente na frente deles, em que assumir para si de que foram os protagonistas do afastamento do governador Fernando Pimentel da disputa é uma coisa meio arriscada para eles, porque na verdade quem afastou o atual governador da disputa do segundo turno foi o candidato Romeu Zema. Então tentar ganhar nesse campo para poder dizer que está oferecendo uma coisa nova é complicado. Ô Carlos Magno, hoje à noite sai uma pesquisa presidencial do Ibope, na quarta-feira sai uma pesquisa do estado do Ibope e também sai uma do estado e para o governo federal do Datafolha. A última pesquisa que nós tivemos para o estado colocou o Romeu Zema lá na frente com mais de 70% dos votos válidos. E a gente vê no horário político gratuito, como você mesmo acabou de citar, o senador Anastasia ainda acreditando a derrota do PT a ele, já que não tem nada a ver com o PT, agora é uma outra disputa, como você bem colocou, mas também com uma certa agressividade do PSDB, pegando falas do Romeu Zema do ano passado, quando ele foi entrevistado numa rádio lá em Araxá, na cidade dele, que ele nem candidato seria, dizendo que eu não teria experiência para isso, naquela coisa da humildade de dizer, e acabou, por não ser político, acabou
caindo nessa e estão utilizando. Quando ele fala dessas questões no programa eleitoral dele, dizendo sobre privatizações, sobre como quer lidar com a polícia, como ele quer lidar com os funcionários, e eles estão tentando utilizar isso tudo para jogar contra ele. Dá tempo de reverter isso dessa forma? É dessa forma que tem que ser feita, batendo no outro para crescer? Sabia, isso tem que medir, né? O que surpreende é porque essa não é uma característica das campanhas do PSDB. É bom lembrar que há 4 anos atrás o PSDB perdeu a eleição para o PT aqui e não foi o tom da campanha deles, né? Infelizmente, a gente tem visto muito pouco do ponto de vista construtivo da reconstrução necessária do Estado. Quem é que vai ter que pagar essa conta agora, né? Então isso não está aparecendo na conta da campanha do PSDB. Por outro lado, ainda que incorra muitos riscos, o candidato do Partido Novo tem apresentado esses pontos, né? Ele não nega em momento nenhum o compromisso dele com privatização, com o aumento da participação do setor privado dentro da economia do Estado, com a transferência pelas diversas vias da responsabilidade do financiamento de serviços públicos prestados. Então isso está claro lá. Agora, do outro lado não tá, né? O outro lado tá dizendo, olha, quando eu fui governador eu fiz isso, quando eu fui governador eu fiz isso, né? É bom lembrar que há 4 anos atrás as pessoas não se lembram, né? Pode até se lembrar que as coisas estavam um pouco melhores do que estão hoje, mas elas não vão se lembrar do que é e do que quem pagou a conta na época. Então eu acho que falta da campanha do PSDB mostrar um pouco a que veio. Professor, nós estamos conversando com o cientista político, o professor Carlos Magno, nosso convidado hoje no Café com Política. Professor, quando a gente fala, o senhor está falando sobre essa questão aí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que é o que está faltando é mostrar à frente, né, a candidatura do PSDB. Mas a gente acompanhou durante esse ano todo como o servidor público, como ele está insatisfeito com a administração estadual. O senhor diria que o servidor público é que vai fazer a diferença nesse segundo turno? Não. Eu diria que o que vai fazer a diferença no segundo turno é a forma com que os candidatos vão conseguir se posicionar diante do sistema político. Se o candidato do PSDB não se mostrar fora disso tudo e ter um candidato com credibilidade suficiente para, com a experiência dele, governar, ele não vai conseguir revirar a situação. Porque a resistência aos partidos tradicionais é muito grande, né? É interessante notar que grande parte dos parlamentares tradicionais do PSDB não se reelegeram, né? Nem para o Estado, nem para a Câmara Federal. E isso é impactante. O próprio número de votos de Aécio Neves foi pouco, todo mundo esperava uma votação expressiva. O presidente do estadual do PSDB não se reelegeu. É uma quantidade enorme. Agora, o que me parece muito parecido, Carlos Magno, se eu estiver errado, por favor, me corrija a minha leitura. O discurso do PT, como o discurso do PSDB, são muito parecidos naquela coisa que eu fiz, né? O PT, a nível federal, diz, em 2002 eu fiz, em 2006 eu fiz, 2010 fiz, 2014 eu fiz. Eu entrevistei a presidente do Diretório Municipal do PT de Belo Horizonte, a Cida de Jesus, que era suplente do Miguel Correia. Ela falou assim, não, o Pimentel ficou, não pôde governar, ficou ingovernável por causa do golpe. Falou, peraí, durante os 2 primeiros anos do governo Pimentel, a presidente era a presidente Dilma. Quer dizer, ela não ajudou porque não quis. E o PSDB vem falando a mesma coisa, porque eu fiz o choque de gestão. Todo mundo sabe que se o Estado está nessa crise hoje, é um reflexo do famoso choque de gestão do senador Antônio Anastasia, aonde praticamente o Estado foi para baixo, sem abrir, com muita burocracia, com muita dificuldade das empresas, as empresas acabaram indo embora, nós estamos pagando a conta agora. E aquilo que você falou, a gente não vê propostas, só vem falar aquilo que eu fiz. Isso dificulta um pouco para o eleitor também, não? Dificulta bastante, porque se o eleitor está insatisfeito, ele quer o novo, né? Já até fazendo não estou fazendo campanha, né? Porque hoje até a gente não pode falar da... Sim, né? Mas, muito assim, menos nós, mas é só para explicar para o eleitor a dificuldade, né? A condição de que ele, olha, o tradicional, né? O que a gente já vinha fazendo não deu certo, né? E a gente sabe, se a gente continuar fazendo a mesma coisa sempre, nós não podemos esperar resultado diferente. Então isso favorece bastante a um candidato, especificamente. Você diz nos dois casos, até no estado como no nacional? Sim, também? No nacional a mesma coisa. Seria o Bolsonaro e o Zema, contraponto do PT e do PSDB. O que me surpreende, assim, no cenário nacional é a postura do candidato Jair Bolsonaro de atacar o PT. Né? É uma coisa que ele podia estar usando o espaço dele com a vantagem que ele tem para apresentar, para mostrar que ele tem proposta,
né? E, no entanto, ele insiste em atacar o PT o tempo todo. Quer dizer, não apresenta quaisquer alternativas que sejam, reforçando, inclusive, a posição do PT, de que ele não tem proposta. Professor, né? Muita gente atribui esse crescimento do Zema também no primeiro turno ao fato dele ter declarado o apoio ao Jair Bolsonaro quando ele participou do debate da Globo. O que naquele momento ele negou, né? Porque o partido dele acabou se posicionando contra. Mas desse momento, agora no segundo turno, a coisa mudou de figura. Só que o partido do Bolsonaro, inclusive aqui no Café com Política, já declarou que vai se manter neutro aqui em Minas Gerais. Quer dizer, o candidato que estaria contando com esse apoio de Jair Bolsonaro aqui não vai ter mais isso. Isso não vai se refletir também, não? Nesse segundo turno, muita gente que vota no Bolsonaro e que acabou optando pelo Zema no primeiro turno pode mudar de ideia agora? Pois é, né? O candidato Zema incorreu num risco enorme, porque o que acontece é que o PSDB também não tem alternativa no segundo turno. Então é natural que a campanha nacional não fique de lado nenhum para não perder, não ganhar desafeto em lado nenhum e que ela não tenha oposição no Estado. Então, assim, ele ficou em maus lençóis, ele declarou o apoio e não recebeu o apoio, né? Isso, inclusive, pode ser usado, né? A favor do adversário, dizendo, olha só, ele está se dizendo isso, mas na verdade ele não tem apoio nenhum, é de um partido que quase não elegeu deputado, não vai ter influência nenhuma, não conhece a estrutura de governo, e talvez essa tenha sido uma das grandes dificuldades do governo Pimentel, né? É que não conhecia o funcionamento do Estado, uma situação completamente diferente de quando ele foi prefeito de Belo Horizonte, em que ele já participava da administração, já conhecia a estrutura de comando, e na hora que chega no governo não dá conta. E quando você chega, tá lá colocada com um candidato novo, sem apoio, sem tudo, isso pode ficar mais latente ainda. Carlos Magno, o PT conseguiu a maioria na Assembleia Legislativa de Minas, mesmo perdendo, não indo pro segundo turno, e aí eu digo, ingovernabilidade perante a Assembleia vai ser difícil tanto pro Zema como pro Anastasia, quem levar no segundo turno? Eu não digo ingovernabilidade, mas a governabilidade vai custar mais caro, né? E a gente não pode esquecer de que não se muda a política apenas mudando o executivo, né? Se a prática do legislativo continuar outra, se o fisiologismo continuar outro, se os cargos do Estado continuarem sendo utilizados para ocupar os postos chave, para compor votação, para dividir orçamento, para montar secretaria, nada vai mudar. Ok, conversamos hoje aqui com o cientista político Carlos Magno, sempre muito bem-vindo aqui ao Café com Política, ao Super N Primeiras Notícias. Obrigada, professor, pela sua participação. É sempre um prazer aqui, sempre que quiserem estou de volta. Obrigado, e lembrando que hoje, a partir das 6h nós temos a sabatina, apesar de que vamos começar o programa 15:06. O meu programa até hoje, o Alerta Super, vai até 4h45, o Esporte depois até 5h45, de 5h45 até às 18h. Uma pré-sabatina aí, envolvendo os nossos jornalistas, e depois às 6h, aí sim, com o candidato Romeu Zema, e amanhã, da mesma forma, no mesmo horário, o candidato Antônio Anastasia. Obrigado, Carlos Magno. Um prazer estar aqui.